Outra pergunta que chega bastante ao consultório, é qual a diferença entre a hipnose e o tratamento convencional? Então, o que é importante esclarecer nessa pergunta? O Conselho de Psicologia validou a hipnose como uma técnica legal dentro do processo de psicoterapia, né? Então, profissionais que trabalham com a terapia ou a psicoterapia em outras abordagens, na sua maioria somente a fala é utilizada, ou algumas técnicas de visualização são utilizadas para trabalhar terapeuticamente com as pessoas. No caso da hipnose, nós utilizamos os psicólogos, né? E vale lembrar também que não apenas psicólogos podem utilizar a hipnose, o Conselho de Odonto valida, de Odontologia, o Conselho de Medicina também validou, o Conselho de Terapeutas Ocupacionais e também de fisioterapeutas, né? Vou então me restringir aqui a falar sobre o processo dos psicólogos e da psicologia, né? Então, num processo de terapia convencional, a fala é utilizada como principal técnica ou como principal ferramenta para o processo de insight, que é trazer do inconsciente para o consciente, e também para o processo de mudança. No caso do processo de hipnose, a fala também é utilizada, porque sim, é necessário conversa, entendimento. No entanto, a técnica mais utilizada e que gera um processo maior de ressignificação é o processo de entrada de transe, é o processo especificamente de hipnose. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, né? Hipnose é regressão? A resposta é não. Regressão é uma técnica dentro da hipnose. Então, pode ser que a pessoa seja submetida à hipnose e não necessariamente a processos regressivos. Mas nos casos em que houveram traumas, em que houveram situações desafiantes que aconteceram em infância, adolescência, no passado um pouco mais antigo, a regressão é sim uma técnica utilizada. Então, no processo convencional, se houve um trauma, por exemplo, na infância, o psicoterapeuta vai instigar, vai perguntar, vai trazer consciência através da fala do paciente daquilo que aconteceu no passado. No caso do processo de hipnose, existe uma conversa que se chama rapport, né? Inicialmente na sessão, aí o paciente é convidado a entrar em transe e no transe ele vai acessar aquela cena, aquele momento, aquela sensação, como cena mesmo ou como metáfora, e vai fazer o processo de ressignificação, né? Isso tudo apoiado pelo hipnólogo. Lembrando sempre que os transes que Milton Erickson trabalhava e sugere trabalhar são transes conscientes. Então a pessoa tem sim consciência, clareza de tudo o que está acontecendo e se lembra ao voltar do transe de tudo o que aconteceu, da cena base, da cena talvez tóxica, né? Traumática, enfim, e também do processo de ressignificação, das sugestões hipnóticas que foram dadas para o sistema, e mesmo depois que a pessoa volta do transe, o sistema neurológico segue fazendo o processo de ressignificação, vai transformando assim, ou seja, ressignificando aquelas memórias que antes eram negativas para memórias neutras ou até mesmo para memórias saudáveis.